Grupo Barbosa, pisos e revestimentos, sempre perto de você. Quinta-feira, dia 3 de janeiro, vamos meditar o Evangelho hoje de São João, no capítulo 1, versículos de 29 a 34. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se o vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O amor de Deus marcou para sempre nossas vidas. Ele nos tirou das trevas e nos fez enxergar a luz da eternidade. Não há mais razão para ficar triste ou viver amargurado, se Deus está conosco e no meio de nós. Grande significado tem para nós. Hoje, o dedo indicador de João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, em latim, é Agnus Dei, uma expressão utilizada pela religião cristã para se referir a Jesus Cristo, identificado como Salvador da humanidade, ao ter sido sacrificado em resgate pelo pecado original. Na arte e na simbologia icônica cristã, é frequentemente representado por um cordeiro com uma cruz. A expressão aparece no Novo Testamento, principalmente no Evangelho de hoje, onde João Batista diz de Jesus: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Os hebreus tinham o costume de matar um cordeiro em sacrifício a Deus, para a remissão dos pecados. O sacrifício de animais era frequente entre vários grupos étnicos, em várias partes do mundo. Na Bíblia é referido, por exemplo, o caso de Abraão, que para provar a sua fé em Deus, teria de sacrificar o seu único filho, imolando e queimando numa pira de lenha, como era costume para os sacrifícios de animais. O relato bíblico refere-se, contudo, que Deus não permitiu tal execução. A morte de Jesus Cristo, considerado pelos cristãos como Filho unigênito de Deus, tornaria estes sacrifícios desnecessários, já que, sendo considerado perfeito, não tendo pecado e tendo nascido de uma virgem, por graça do Espírito Santo, semelhante a Adão antes do pecado original, seria o sacrifício supremo, interpretado como o maior ato de amor de Deus para a humanidade. João Batista tem uma atuação fundamental no projeto de Deus, realizado em Jesus. O batismo de João tinha características originais e sua proclamação foi tão marcante que o tornou conhecido como Batista. Enquanto as abluções de purificação com água, tradicionais entre os judeus, eram repetidas com frequência, o mergulho nas águas do batismo com João era feito uma única vez e tinha o sentido de sinalizar uma mudança de vida para um compromisso perene com a prática da justiça, que fortalece a vida daquele que se deixava batizar. Jesus assume a proclamação de João, dando-lhes um novo sentido de atualidade e eternidade, identificando-a com o projeto de Deus de conferir vida plena e eterna à humanidade. O Espírito sobre Jesus
é a confirmação de sua divindade e da divinização de toda a humanidade. Nele é assumida em todos os seus valores e em toda a sua dignidade. A presença de Jesus, Filho de Deus, entre nós, ressoa a nossa vida e nos repele ao empenho na construção do mundo novo possível de justiça e paz. A proclamação de João Batista, eis o Cordeiro de Deus, sublinha a função salvadora de Jesus, presente desde o início do seu ministério, como pano de fundo desta imagem de Jesus, Cordeiro de Deus, está a tradição do Êxodo, suporte de toda a teologia bíblica. 2 textos do Evangelho joanino aludem à imagem enunciada pelo Batista. O primeiro é o discurso eucarístico no qual, ao falar em comer a minha carne e beber o seu sangue, Jesus referia-se a si mesmo como cordeiro imolado na cruz, a semelhança do cordeiro sacrificado por ocasião da Páscoa. Na ceia pascual, os judeus comem a carne do cordeiro, recordando a libertação do Egito. No passado, o sangue do cordeiro, aspergido nos frontais das casas, indicava pertença ao povo eleito e o livrava do castigo divino. O que o cordeiro pascal representou para o antigo Israel. Jesus representa para o verdadeiro Israel, cuja origem foi seu serviço obediente ao Pai. O segundo corresponde à cena da cruz, quando Jesus foi transpassado pela lança. O evangelista recorda ter sido a tarde do dia em que se faziam os preparativos para a Páscoa, o momento em que, com um golpe de lança, um soldado transpassou o peito de Jesus, sem lhes quebrar nenhum osso, ou seja, na hora da imolação do cordeiro, para a celebração da Páscoa das famílias, seguindo o rito como o cordeiro deveria ser sacrificado. Portanto, imolado na cruz, Jesus cumpriu o papel de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A todos, um feliz e abençoado dia. Deus abençoe a todos. Grupo Barbosa, pisos e revestimentos, sempre perto de você.